Olá, estamos em mais um programa Café de Negócios, um programa que tem como objetivo contar histórias de experiência, superação. E hoje nós estamos aqui com mais um empresário, o Rinaldo Carvalho, da cidade de Limeira. O Rinaldo é proprietário de uma metalúrgica chamada MC Carvalho. Rinaldo, seja muito bem-vindo. Obrigado, É Érica. muito bom ter você aqui conosco. Ok. Eu agradeço demais o seu convite. E nós vamos contar um pouco da sua história para o público, para os telespectadores, conhecer um pouquinho mais de você, para que todo mundo possa se espelhar e possa degustar aí das suas experiências de vida. Ok, Érica. Vamos lá? Vamos sim. Rinaldo, conte um pouquinho para nós quem é o Rinaldo. Conte a sua história. Ok. Onde você nasceu, como é que foi a sua infância. Ok. Érica, eu sou da cidade de Limeira, ok? Meus pais também são de Limeira, eu tenho mais um irmão. Desde novo, Érica, eu tinha um diferencial. Aos 12 anos eu comecei a fazer caixinha de joia. E nas minhas férias eu fazia das 6 da manhã às 10 da noite. Então eu conseguia superar 1000 peças por dia. E a pessoa que passava isso falava, não é normal. Mas eu tinha o objetivo de fazer as 1000 caixinhas por dia. E você tinha 12 anos? 12 anos, 14 anos, 14 anos? 14 anos. Nessa época, seu pai fazia o quê, Rinaldo? Meu pai era sapateiro, Érica. Meu pai é uma pessoa humilde, sem estudo. Eu via o sofrimento do meu pai em função de ganhar um salário mínimo e ele precisava trabalhar, e a minha mãe, à noite, para ajudar em casa. E eu falei que eu não queria isso para minha vida. Eu queria algo a mais, Érica. Correto? Aos 16 anos, Érica, eu consegui o meu primeiro emprego registrado numa empresa multinacional alemã. Aí eu fiquei um bom período lá. Aí saí dessa empresa, tive a oportunidade de trabalhar numa segunda metalúrgica, Érica, também no segmento de autopeça, aonde eu fiquei mais alguns anos. Numa terceira oportunidade, eu montei um depósito de bebida. Certo. Só que eu tinha um sócio, o meu irmão. Porém, o meu irmão não tinha a mesma determinação que eu. E o depósito não deu certo, Érica. E nessa época que você fazia essas caixinhas, aos 40 anos, como é que foi essa história toda? Então, Érica, eu queria ter algum dinheiro que os meus pais não podiam dar dinheiro, porque não tinha condições, que ganhavam um salário mínimo. Sim. Sapateiro é uma profissão que não é bem pago, Érica. Então eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu fazia essas caixinhas em casa. Eu não esqueço, porque é caixinha de papelão. O fundo, ele é composto de papel branco e a tampa de papel colorido. E a cola fazia de maisena, água e maisena. E você fazia tudo isso? Fazia tudo isso, tinha que preparar, colar esse papel branco no fundo e fazer a tampa. E tudo isso tinha habilidade e agilidade. Então eu conseguia, nesse período das 6 da manhã até as 10 da noite, fazer essas 1000 peças. E no dia seguinte ia para a escola? Ia para a escola, Érica, ia para a escola. Só que essa quantidade eu só conseguia tirar, Érica, nas minhas férias. Quando eu estava estudando, eu tirava uma quantidade bem menor, Érica. Certo. Correto. Certo. E aí depois você ingressou nessa empresa alemã? Trabalhei com 16 anos, fui registrado, aprendi muita coisa lá. Foi aí o seu primeiro contato com a área da metalúrgica? Isso, Érica. Aí eu tive a oportunidade de uma outra empresa menor com essa firma alemã, mas eu ganhei novos conhecimentos, Érica. Aí depois, passado algum tempo, eu fui fazer faculdade, Érica, engenharia mecânica. E eu tinha sonho de ter o meu negócio. Aí na faculdade eu desenhei a minha primeira máquina. Porém, eu não tinha recurso. Eu pedi para os amigos de classe ajudar eu a fazer peça a peça para eu montar essa curvadeira manual. Que o meu objetivo era o quê? Montar uma curvadeira de tubo, correto? Mas antes disso, Érica, eu trabalhei numa empresa, foi a menor empresa que eu trabalhei. E eu aprendi bastante, que lá você fazia de tudo. Carregava caminhão, tirava nota fiscal, visitava montadoras, negociava reajuste. Tudo aí eu tinha que fazer, porque são firmas pequenas e não tem pessoas, cada um tem uma função. E o diretor da empresa, né, que era o proprietário, falou, Rinaldo, um dia você vai tomar conta disso. Eu falava, eu não quero. Mas eu não entendo, mas por quê? Porque um dia eu vou ter o meu negócio.
Aí, fazendo faculdade, eu conheci um amigo que me chamou para trabalhar de vendedor na Scania, que é uma concessionária em Sumaré. Eu trabalhei mais alguns anos e ganhei muita experiência em vender, correto? Que eu visitava concessionárias e visitava transportadoras e usina também. E nesse período que eu trabalhei na Scania, que é uma concessionária quinta roda em Sumaré, eu falei, cara, eu tinha um salário bacana, eu juntava dinheiro para começar a minha empresa. Só que eu tinha que fazer 3 coisas, Érica. Eu tinha que fazer faculdade, estudar e começar a fazer a minha primeira máquina. Rinaldo, a que você atribui toda essa sua capacidade de superação? Porque hoje em dia, a gente não vê tanto essa realidade, né? Hoje em dia, a gente tem uma história um pouco diferente no mercado de trabalho, né? Principalmente com essas pessoas que estão chegando às empresas, né? A que você atribui toda essa sua capacidade de superar tudo isso, de conseguir praticamente trabalhar 3 turnos, né? Érica, o que eu vejo hoje, o diferencial, que a juventude que vem, ela não tem garra e nem determinação. Às vezes, até porque o pai e a mãe protegem muito os filhos. E na nossa época, que eu não sou tão velho, eu tenho 48 anos, a gente não tinha isso. E o pai e a mãe da gente não ficava passando a mão na cabeça da gente. Filho, vai pro mercado, vai se virar, dar os seus pulos. E eu tinha o diferencial que eu tinha muita garra. Então eu queria algo a mais para mim. Hoje, se você pergunta para um jovem que está recém-formado, você sabe fazer algo a mais? Ele só responde não, não e não. Entendi. E essa sua capacidade de superar sempre foi porque você sempre teve essa vontade do empreendedorismo. Isso sempre esteve dentro de você. Isso, Érica, isso mesmo. Entendi. E depois, como é que foi aí o restante aí da sua jornada? Tá. Aí você foi para a Scania? Trabalhei na Scania vários anos como vendedor e já estava montando a minha empresa. Certo. Aí chegou um período que eu saí da Scania e só fui tocar minha empresa. Mas minha empresa era eu e mais 2 funcionários. E o salário da Scania, eu pagava os 2 funcionários, porque a empresa não tinha faturamento. Entendi. E se tinha, era muito baixo, Érica, na ocasião. Nessa época você já era casado ou não? Não, era solteiro. Já namorava, mas era solteiro ainda. Até a minha namorada, às vezes, ficava brava comigo, que ela falava que eu não tinha tempo para nada. E eu me dedicava muito, final de semana, em fazer trabalho de pintar peça, Érica. Arrumar alguma coisa dentro da empresa, mas a empresa não tinha nada, Érica. Estava começando, mas era o diferencial. E outra coisa, Érica, quando você começa uma empresa, você vai visitar os clientes, às vezes eles não dão muita atenção, porque ele fala, a primeira pergunta que ele faz pra gente, para quem você fornece? Qual é os seus dados da sua empresa? Me passa a relação de máquina. Como que eu ia passar a relação de máquina se eu tinha 2 ou 3 máquinas? Nessa época você estava com quantos anos, Rinaldo? Hoje, faz 22 anos que eu tenho minha empresa. Eu tinha 26, 24 anos, Érica, aproximadamente. Certo. E aí, como é que foi? Aí você trabalhava os finais de semana? Fazendo as peças da minha empresa, correto? Eu levantava 5 ou 4 horas da manhã, porque eu era vendedor, eu visitava empresas fora da minha cidade, de Limeira. Aí eu fazia o quê? 7 horas eu estava no primeiro cliente, para eu fazer todos os clientes, para eu voltar mais cedo, passar na minha empresa, ver o que eu podia ajudar, para depois 6 horas tomar o banho e pegar o ônibus para ir para a faculdade. Só que teve um detalhe, Érica. Quando eu comecei a fazer faculdade, eu ganhava um salário baixo, que só dava para pagar a faculdade. E na época eu falei, e agora, meu Deus, quem vai pagar o ônibus, o transporte? Porque eu moro em Limeira e eu fiz o Unimep, que é em Santa Bárbara. Aí um amigo meu falou, cara, eu consigo te ajudar. Mas qual é a ajuda? Você fazer súmula de campeonato amador aos domingos. Eu falei, cara, meu Deus do céu, vou ter que me desdobrar na minha empresa, visitar clientes e um serviço a mais. Eu falei, sem problema algum. Eu topo. Então, o dinheiro que eu recebia para fazer súmula de campeonato amador, me pagava o transporte. Certo. Só que não me sobrava nada, Érica. Hoje, a pergunta que eu faço para os jovens, será que eles estão a fim de ficar sem nenhum real no bolso, investir, sem saber o que vai acontecer na frente? Porque nós, empresários, quando a gente começa, a gente não tem nada, Érica. Não tem
não tem R$1. E essa pergunta é uma pergunta muito interessante, né? Então, você que é jovem, que está nos assistindo, repete essa pergunta para ele, Rinaldo. Será que os jovens hoje estão realmente interessados em ficar sem nenhum R$1 no bolso ou dispor do sábado à noite e levantar cedo? Porque o jogo do campeonato amador, começa às 7 horas. Só que como eu era mesário, eu tinha que chegar às 6h30, conversar com os juízes, esperar o segurança vir, porque às vezes sai briga no campo. Cara, tudo isso era cansativo. E a gente chegava 1h da tarde no domingo. Aí eu tinha que fazer todo o relatório, se acontecesse algum imprevisto no campo, para entregar na segunda-feira, para na sexta-feira eu receber o dinheiro da súmula da semana anterior. Para você poder ter esse diferencial a mais, porque os demais salários estavam todos comprometidos. Que era o dinheiro para pagar o transporte para ir para a faculdade. Entendi. Rinaldo, eu queria saber de você se em algum momento você pensou em desistir. Érica, se eu falar que eu não pensei, eu sou a pessoa mais mentirosa. Porque você passa por tanta dificuldade, por tantas barreiras, que eu tive um cliente, que eu não vou citar o nome, que é deselegante da minha parte, eu fui visitar esse cliente mais de 30 vezes, e só eu recebia não. E ele falava assim: Rinaldo, eu não tenho como passar a justificar. A sua empresa ainda não tem estrutura. A sua empresa não tem como eu colocar dentro, como fornecedor, lista de fornecedor, porque você é muito pequeno. Só que um dia, Érica, o telefone me tocou, o celular. O telefone tocou no celular, então eu vou parar exatamente aqui para que vocês nos assistam, que nós vamos ouvir o que foi que falaram nesse celular no nosso próximo bloco. Vamos lá? Eu espero você! Estamos de volta no nosso segundo bloco do nosso programa Café de Negócios. Estamos aqui entrevistando o empresário Rinaldo Carvalho, da cidade de Limeira. O Rinaldo, que é um grande empresário do ramo da metalúrgica. Rinaldo, que nos contou no primeiro bloco que ele conseguia produzir 1000 caixinhas de joias numa noite. Isso mesmo, Rinaldo? Isso, Érica, 1000 caixinhas. É normal uma pessoa produzir 1000 caixinhas numa noite? Não é, Érica. Uma pessoa normal deve estar produzindo 600, 700 caixinhas. Antes da gente voltar, né, para o nosso intervalo, você tinha comentado que você recebeu um telefonema que foi fundamental para a sua empresa deslanchar. Isso. Aliás, você contou que você foi para um cliente onde você bateu nessa porta mais de 30 vezes, isso, é isso? Isso mesmo, Érica. Então nos conte aí. Então tá. Esse cliente é um cliente muito potencial, Érica, é uma multinacional que fabrica empilhadeiras. E ele falava que eu nunca ia ter condições porque eu não tinha estrutura na minha empresa. Certo. Só que esse dia ele me ligou e falou: Rinaldo, você pode vir amanhã cedo aqui? Eu falei: lógico que eu posso. Ele falou: eu tenho um desafio para você. O fornecedor atual está dando problema nas entregas. Você consegue levar esses 12 desenhos e fazer 2 amostras de cada em uma semana? Eu falei: consigo. Mas, Érica, a hora que eu falei que eu consigo, eu falei: cara, que besteira que eu fiz. Eu não tenho máquina, eu não posso falar pro cara que eu não consigo. Por quê? Era a oportunidade da minha vida. Levei os 12 desenhos, saí de São Paulo, vim até a Limeira rezando dentro do carro. Certo. Falei: Deus, me ilumina, porque como eu vou fazer essas peças? Aí eu tinha um conhecido que trabalhou naquela empresa menor que eu trabalhei e liguei para ele. José Luiz, eu preciso da sua ajuda. E ele: filho, o que você precisa? Falei: Zé Luiz, você precisa me ajudar uma semana. Ele falou: eu te ajudo, filho.
o que você precisa? Eu falei, eu preciso entregar 24 peças, que são 12 itens diferentes, 2 peças de cada de amostra, que é a oportunidade da minha vida. Ele falou, fica tranquilo, filho, eu vou fazer isso por você. Esses são os anjos, Rinaldo, que Deus nos manda? Os anjos que Deus nos manda. E, Érica, se naquele momento eu não tivesse firmeza de falar que eu fazia, nada disso ia acontecer. Você deposita isso no que eu posso te chamar de coragem? Érica, coragem... Ou você conhecia o seu potencial? Érica, dentro de mim, eu sempre fui assim, fora do meu limite. Eu vou, mas você não consegue. Falei, você vai ver se eu não consigo. Não vai dar tempo, porque o tempo, 5 dias para desenvolver 12 amostras, Érica, é muito pouco tempo. Certo. Mas eu falei, cara, não vai ter barreira, nem que eu tiver que ficar esses 5 dias sem dormir. Mas eu vou fazer isso e vou mostrar para aquela empresa que me deu a oportunidade que ela não vai se arrepender. E, Érica, e quando eu fui levar essas amostras, a minha felicidade, parecia que eu tinha ganhado na loteria. E as amostras, Érica, todo desenvolvimento, o cliente não paga para você. Certo. É tudo por conta sua. Então poderia haver a possibilidade dele não aceitar. Não aceitar, rejeitar as amostras. Rejeitar, porque todo o procedimento de empresas multinacionais, ele tem que aprovar a amostra. Entendi. E depois ele pede um lote piloto, porque a amostra você faz com todo o carinho. Certo. O lote piloto, ele quer ver mais assim, vamos ver se para fazer 50 de cada, ele vai ter todo o cuidado que ele fez as 2 de cada. Mas tudo é por Deus, Érica. Eu sou uma família muito religiosa, meu pai e minha mãe, sempre, todo final de semana a gente ia na missa, e eu, no final de semana, nesse que aconteceu, eu dobrei o joelho e pedi a Deus, me ilumina para que esse negócio dê certo. E as coisas aconteceram, Érica. Depois desse cliente, deu início, mas com pequeno serviço, mas iniciou. E aí eu consegui outros clientes, porque eu falava o quê? Eu já estou começando um trabalho num cliente de porte bacana, Érica. Que bacana. Rinaldo, a gente costuma ler muitas histórias empreendedoras, né? Correto, E Érica. nessa sua fala, uma coisa me chamou muita atenção. Certo. Quantas pessoas você conhece que no segundo não desiste? Érica. Muda de carreira, desiste da empresa, né? E o que eu percebi na sua fala é que, em momento algum, a gente percebe que você desiste, mas você enxergou todos esses não como uma grande oportunidade para receber um sim. Com certeza. Você pode falar um pouco sobre isso para quem está nos assistindo? Com certeza. Érica, o que a gente percebe é o seguinte, os jovens hoje não aceitam a palavra não. Certo. E para eles querem, mas eu me formei engenheiro, eu sou rotulado engenheiro. Certo. Eu me formei doutor. Mas você tem a experiência? Exatamente. Você tem o conhecimento? Exatamente. E às vezes essas pessoas se tornam um pouco arrogantes, porque joga, eu tenho CREA. Érica, nada vale. Muita humildade para essas pessoas que vêm vindo, para ganhar o conhecimento dessas pessoas mais velhas que não têm estudo. Porém, dá baile na gente, que a gente é formado, e essas pessoas não têm a humildade. Elas só sabem falar, eu sou engenheiro, eu tenho CREA, eu sou isso, eu sou aquilo. E nesse mercado, Érica, a humildade você chega em qualquer lugar. Abre portas. Abre portas. Com a minha humildade, eu só abri portas, eu nunca fechei porta. E eu estava estudando engenharia, mas eu nunca falava para ninguém que eu era engenheiro. Então eu posso dizer para você que capacitação é diferente de preparo. Isso. Porque a faculdade nos prepara. Né? Na faculdade, na verdade, nos capacita, mas Correto. a vida nos prepara. Falou tudo, Érica. Não é verdade? Com certeza, Érica. E você sente isso. Hoje na sua empresa, você tem dificuldades ali dentro, nesse contexto, Rinaldo? Tenho, Érica. Hoje, a Metalúrgica Carvalho, ela possui 100 funcionários. A gente trabalha para vários segmentos. A gente trabalha para o segmento odontológico. Eu trabalho para o segmento automobilístico. Certo. Para o segmento de locomotiva de trem. A gente faz peça para pá carregadeira. E o que eu percebo nas meninas ou meninos novos qualquer coisa que você fala leva para o lado pessoal.
nunca pro lado profissional. Certo. Mas eu estou estudando. Bacana, parabéns, não deixe de estudar. Mas cara, não é suficiente. Perfeito. Porque hoje o mercado e a experiência dessas pessoas que eu comentei com você no passado são professores e doutores pra gente. Mas vai conversar com uma pessoa nova e colocar isso na cabeça dela. Rinaldo, só para o nosso telespectador se situar, depois que você levou essas amostras para esse cliente, ele fechou com você? Fechou o negócio, Érica. E aí que a sua empresa deslanchou? Érica, minha empresa tem 22 anos. Até hoje eu forneço para esse cliente. Puxa, que bacana. E esse cliente é um cliente de potencial muito grande, Érica. Que bacana. Rinaldo, se eu perguntasse para você se você faria tudo de novo, você faria? Com certeza. Faria tudo de novo e melhor. Porque com a experiência que eu tenho hoje, talvez erraria menos, seria mais assertivo. Certo. Porque eu errei bastante também, Érica. Porque a gente faz na raça. Meu pai sapateiro, minha mãe do lar. Eu não tinha experiência nenhuma. Você faz as coisas acontecer, porque se eu não fazer na minha empresa, quem faz por mim? Mas empreendedor é aquele que constrói o avião no voo, não é? Falou tudo? Com certeza, não tenha dúvida. Rinaldo, você tocou num assunto bem interessante. Eu percebo muito essa dificuldade das pessoas enxergarem muito mais o lado profissional quando elas recebem um feedback e não levar isso para o lado pessoal. A gente até chama isso de alta performance e baixa performance. Correto. Né? O sujeito de alto desempenho, ele tem a capacidade de separar ele da atitude dele e do resultado dele. Isso. Né? Quando nós falamos do resultado desse sujeito, o de alto desempenho pega todo esse feedback e se desenvolve. O de baixo desempenho, ele não sabe separar, ele leva tudo para o lado pessoal. Você fala do resultado dele, ele acha que você está falando dele. Você se viu, esse período todo, esse percurso todo que você percorreu, você atribui a essa sua capacidade de alto desempenho? Com certeza. Porque eu conseguia ver o que era positivo numa autocrítica e conseguia separar. Eu falava, mas é difícil a gente aceitar alguém que chama a atenção da gente ou que alguém fala, não tá legal esse trabalho. Certo. Mas eu via o lado positivo. Cara, se ele não queresse o meu bem, ele não chamaria para conversar comigo. Ele cortaria eu como fornecedor. Certo. Ele falava, Rinaldo, você acerta bastante, mas está errando em alguns detalhes. Cara, vamos sentar junto e alinhar essas coisas. Certo. Hoje, quando você chama um funcionário para conversar, que o cliente fez uma reclamação, ele sempre leva para o lado pessoal, ou às vezes ele fala, mas eu duvido que eu fiz isso. Eu falei, cidadão, como que você duvida? Cara, tem a peça que está não conforme, existe um relatório. Você acha que ele ia perder tempo em fazer algo para nos prejudicar? Existe problema, vamos aceitar isso daí. Mas eles não aceitam. Rinaldo, se você fosse deixar um conselho, uma dica para essa nova geração que está entrando no mercado, principalmente nessa sua área de engenharia, que hoje está em bastante ascensão de carreira, a gente vê muitos profissionais querendo entrar na área da engenharia, o que você diria, com toda essa sua experiência, o que você falaria para essas pessoas? Érica, o conselho que eu venho a deixar é o seguinte: todo jovem tem sonho. Certo. E o sonho dele é trabalhar em multinacional e ter status de cargo. Ok. Para mim deu certo. Eu trabalhar na empresa de menor porte, onde eu aprendi tudo na minha vida, por isso que existe hoje a Metalúrgica Carvalho. Se eu quisesse trabalhar numa empresa de porte maior, eu seria um engenheiro nomeado ou um gerente, mas eu não teria a oportunidade que Deus me deu de ter essa empresa com mais de 100 funcionários. Hoje a gente tem máquinas lá de alta performance. E o que eu falo para o jovem? Cara, para de querer status e nome. Trabalhe em empresas pequenas que você vai aprender muito mais, mas a pessoa tem que se auto-performar. Não tenha dúvida. Porque se ela não tiver sonho ou ela quer status, Érica, aí não tem como. Não são pessoas guerreiras, porque hoje o mercado está muito dinâmico e ele cobra muito, Érica. Sim. Pessoas que, eu só faço uma coisa, o mercado não tem mais espaço para essa pessoa. Hoje, infelizmente, a pessoa tem que assumir várias posições dentro da empresa. Quem dá esse espaço para você? Só empresa de porte menor. Eu queria chamar atenção nisso, né? Preste atenção aqui na voz da experiência de um grande empresário de Limeira. Hoje o mercado não tem mais espaço para quem faz uma coisa só.
Hoje o mercado quer que você seja multitarefa, né, Rinaldo? Não tenha dúvida. Rinaldo, para a gente já praticamente encerrar, eu percebo que você tem aí um viés bastante religioso, né? Bastante espiritual, e eu vejo que você é muito agradecido por isso. Ok. Né? Você vem de uma família que você disse, né? Que tem Correto. aí seus valores religiosos. Eu acredito que empreendedores são pessoas escolhidas por Deus para tomar conta de coisas que Ele nos dá. Correto. Né? E se você hoje fosse agradecer todas as pessoas que fizeram bem para você, o que você diria para Deus e para essas pessoas? Érica, eu só tenho a agradecer a Deus pelo pouco que Ele dá para mim, é muito. Quero agradecer minha esposa, os meus filhos e ser exemplo, a primeira coisa. Porque, Érica, sem exemplo na vida da gente, a gente não é nada. Você e pode quem eu tenho? repetir isso, Rinaldo? Com certeza. Érica, eu quero agradecer muito a Deus. O pouco que Ele me dá é muito que eu tenho hoje. Muito bom. Quero agradecer a minha esposa, o meu filho e a minha filha da oportunidade deles me incentivarem até aqui. Érica. Certo. E nós precisamos de bons exemplos, né? Com certeza, não tenha dúvida. Então, a importância de ter uma família que nos proporcione isso, a importância de termos referências para a gente poder chegar onde a gente quer chegar. Com certeza. Rinaldo, foi muito bom ter você aqui. Obrigado, Quero agradecer Érica. demais a oportunidade. Eu que Foi um agradeço. prazer enorme e eu tenho certeza que os nossos telespectadores ficaram encantados com a sua história, Ok. ficaram encantados com você. Ok. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Érica. Nos veremos no próximo programa. Eu quero agradecer você por todo o carinho nesta audiência. Até lá!